Irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, né? Mais uma noite, mais uma lição onde nós vamos aprender algo de Deus, como nós devemos nos portar para entrar no mais profundo daquilo que Deus tem preparado para nós, né? E eu sei que se chegou até nós, tudo isso que nós estamos aprendendo é porque Deus tem algo lindo, algo maravilhoso para esse ano que nós já estamos vivendo. Já estamos aí, né? Passamos do meio já do mês de janeiro. E eu sei que tem sido vitória, eu sei que tem sido bênçãos. Ah, mas não tem luta? Não, tem luta sim, mas nas lutas o Senhor, Ele vem, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos coloca de pé. E assim nós vamos vencendo a cada dia e vamos tendo a vitória em Cristo Jesus. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, e se você está aí com a sua revista, ou se você está aí no seu celular, né, o capítulo 8, onde nós vamos falar hoje sobre caminhando em profundidade. E é bom caminhar em profundidade. Às vezes parece um pouco estranho quando nós falamos isso, né? Porque nós já imaginamos, vamos dizer assim, nós dentro de uma piscina que ela começa rasa, conforme nós vamos andando, ela vai se tornando mais funda a cada momento. Nós vamos aprender hoje na palavra de Deus que é exatamente, vamos dizer, dessa maneira. Que há momentos em que nós estamos ali no nosso conforto, momentos que nós vamos avançando, vai ficando um pouco mais difícil. E há momentos que nós por si só não somos nada. Mas aí é onde nós vamos aprender a viver intensamente na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus, lá em Ezequiel, capítulo 47, nós vamos ler, do versículo 1 até o versículo 9, diz assim: Depois disso, me fez voltar da porta da casa, e eis que saíam águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. Me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado pelo rio, pelo qual não se podia passar. E disse-me: Viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: Essas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar em esses rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Amém? Que visão gloriosa Deus dá ali para Ezequiel. Ezequiel estava ali, recebeu essa visão quando, no período do exílio babilônico. E Deus então chama a Ezequiel, dá a ele essa visão, e mostra a ele algo tremendo. E essa palavra chega até nós nesta noite. Essa visão gloriosa que Deus deu a ele,
E a palavra inicia assim, dizendo que ali havia uma marcação. E a cada momento Deus pedia para ele ir entrando naquele rio, mais ou menos 500 metros por vez. E ele entra ali 500 metros. E a palavra diz que as águas davam no seu tornozelo. E depois ele entra mais 500 metros. E as águas davam nos seus joelhos. E depois mais 500 metros. E as águas davam no seu ombro. E depois mais 500 metros. E aí é onde ele já não poderia ir, a não ser a nado. Mas o que Deus queria ali dizer para Ezequiel é o que nós vamos aprender nessa noite. E aí o primeiro capítulo diz assim: Deus quer nos levar a lugares específicos. Uma coisa que nós precisamos aprender é que Deus não nos leva, e nós não podemos ir a lugares que não tem a direção de Deus, que não tem a permissão de Deus, ou lugares onde nós não fomos chamados por Deus para estar, para ir. A bênção do Senhor sobre a nossa vida, viver a profundidade de Deus em nossas vidas, depende de nós sermos chamados e irmos na direção que Deus está nos chamando e que Deus está nos orientando. Nós não podemos por si só, por si próprios, procurar direções ou lugares específicos onde nós ainda não temos um chamado, onde ainda nós não temos uma direção. Nesta visão que Deus dá ali a Ezequiel, Deus chama Ezequiel. Ezequiel recebeu aquele convite para ver ali o agir de Deus, que Deus iria mostrar para ele naquela visão. Não foi algo que partiu simplesmente de Ezequiel, mas foi algo que veio de Deus para a vida de Ezequiel. Assim também tem que ser com cada um de nós. Nós não podemos tomar decisões, nem tomar posicionamentos, nem tomar direções, a não ser que venha de Deus, primeiramente, para as nossas vidas. Mas eu acho que se eu for naquela direção ali, eu vou encontrar os lugares profundos de Deus para mim. Mas se eu for naquela outra direção, eu acho que eu vou encontrar lugares profundos de Deus para mim. Lugares profundos de Deus são os lugares que Deus vai te chamar e vai te mostrar e vai enviar você para viver a profundidade de Deus na sua vida. Esses são os melhores lugares para nós estarmos. E aqui diz assim: é interessante perceber a especialidade divina em nos conduzir para as novas oportunidades de crescimentos. Encontramos na Bíblia lugares que Deus determina que não devemos permanecer. Por exemplo, Deus disse ao profeta Elias que não ficasse em Querite, então determinou que seu servo fosse para outra direção. Contudo, há lugares que Deus determina que nós fiquemos. Aos seus discípulos disse Jesus: ficai em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. Ou seja, a palavra de Deus, ela sempre foi muito clara. A palavra do Senhor, ela nunca deixa um meio termo, ou é, ou não é. Ou estamos na direção certa daquilo que Deus está nos orientando, ou nós não estamos. Não existe um meio termo dentro da palavra de Deus. Não existe um mais ou menos dentro da palavra de Deus. Ou é, ou não é. Ou nós estamos em lugares que Deus está ali nos orientando que há lugares que nós precisamos permanecer, ou nós estamos em lugares onde Deus está dizendo: saia daí, que aí não é o seu lugar. Precisamos entender esses dois aspectos de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós, como homens, nós às vezes escolhemos os nossos caminhos, e a palavra do Senhor diz que os nossos caminhos não são bons, os nossos pensamentos não são bons.
Mas Deus tem o melhor para a nossa vida, tem o melhor caminho, os melhores pensamentos. O Senhor tem o melhor para nós. Mas nós temos que ser sensíveis àquilo que Deus tem para realizar em nossas vidas. Eu tenho que ser sensível em saber onde eu estou, se ali é o lugar que Deus quer que eu esteja, ou se realmente eu estou ali por minha vontade, pelo meu querer, pelas minhas próprias forças. E há lugares que Deus, através do seu Espírito Santo, Ele vem em nós e fala assim, ó, aí não é lugar para você. Esse lugar aí não é bom para você. Então nós precisamos, pela palavra de Deus, aqui que está nos orientando, Deus Ele tem lugares específicos. Deus Ele te leva, meu amado, nos melhores lugares que Ele já preparou. E muitas vezes não vivemos aquilo que Deus tem para nós, não vivemos a profundidade por completo daquilo que Deus tem, porque nós estamos escolhendo os nossos lugares. Ah, mas eu fico melhor, eu me sinto melhor nessa posição, eu me sinto melhor nesse lugar, eu me sinto melhor desse jeito. Ah, mas eu me sinto mais à vontade dessa forma. Não, não é estar mais à vontade, não é estar melhor, não é estar do seu jeito, é estar conforme aquilo que Deus quer que você esteja, quer que nós estejamos, de acordo com aquilo que Deus quer fazer, de acordo com aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Há coisas que nós vamos ter que começar a abrir mãos, lugares que nós vamos ter que abrir mãos, que não vai nos levar a lugar algum. Pelo contrário, vai nos roubar a paz, vai nos roubar a comunhão. E há lugares que Deus está nos chamando, dizendo, olha, permanece aqui, fique aqui. Aqui é um lugar bom para você, aqui é um lugar para você permanecer, para você estar. Então, pela palavra de Deus, nós vemos aqui que Deus, Ele fala ali, como está o exemplo aqui, que Deus determinou ao profeta Elias, olha, sai daqui, não quero que você fique mais aqui neste lugar. Mas aquele lugar ali, Querite, não era um lugar bom? Era bom até Deus dizer para ele, olha, chega, sai daí. Há lugares, meu querido, que nós temos que começar a perceber que era bom, até um momento era bom. Mas chega uma hora que Deus fala assim, sai daí que agora eu quero você ali. Vou colocar você em outra dimensão, em outro lugar. Mas se é aquilo que Deus quer, não tenha medo, vai. E há lugares que Deus fala, permaneça, como Ele disse para os seus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Eles não poderiam ir para outros lugares? Poderiam. Não existiam cidades melhores que Jerusalém? Existiam. Mas eles não poderiam ir? Poderiam, mas só que Deus disse para eles, Jesus disse para eles, não ide, ficai aí é o lugar de vocês. Permaneça aí dessa forma. Então nós precisamos ser assim, sensíveis ao Espírito de Deus, sensível àquilo que Ele tem nos falado, aquilo que Ele tem nos chamado, aonde Ele tem nos direcionado. Nós não podemos ser, a palavra de Deus fala que nós não podemos ir com a multidão. Nós não podemos estar misturados. Ah, mas todos estão tomando aquela direção. Não, mas eu não sou todos, eu vou na direção daquilo que Deus está falando. Eu vou naquilo que a palavra está me orientando. Eu vou na direção daquilo que o meu pastor está falando, aquilo que eu estou recebendo, a palavra que eu tenho recebido, eu vou nessa direção. Ah, mas lá eu já ouvi falar assim, eu já ouvi daquele outro. Não importa. É a direção de Deus, é aquilo que Deus está colocando, é aquilo que Deus está falando, que nós temos que estar atentos. E aí a palavra do Senhor continua dizendo assim, há lugares que parecem dominar nossa mente para o comodismo, para a religiosidade, até mesmo para a falta de fé. Há lugares que nós nos acostumamos, e às vezes começa a acontecer em nós aqui o que a palavra aqui nos diz, entramos no comodismo,
entramos na falta de fé, entramos na religiosidade. Quando eu digo lugares, não estou dizendo aqui de paredes, né? Estou falando de lugares que nós nos posicionamos espiritualmente. E aí vamos nos tornando fracos, vamos caindo naquela sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E há momentos que nós precisamos mudar, despertar para aquilo que Deus está nos proporcionando. E você percebeu que hoje nós estamos nesse capítulo 8, e nós já vimos aí 7 lições para trás, e aqui na capa do nosso livro, ou aí na seu celular, está dizendo assim, ó, profundidade. É um lugar que nós ainda não conhecemos, é um lugar que nós precisamos chegar, é um lugar onde Deus preparou esse início de ano aqui, essas 12 lições, esses 12 primeiros cultos, para nos preparar para chegarmos nesses lugares profundos, desconhecidos ainda. Ou seja, sair da onde estamos e ir para um lugar onde Deus está nos levando, para um lugar que Deus está nos chamando. Mas o que nós vamos encontrar lá? Não sei, mas Deus está nos chamando. E se Deus está nos chamando, tem grandes coisas preparadas para cada um de nós nesse lugar. Nas profundezas, na profundidade de Deus para a nossa vida. E o que nós podemos tirar desse lugar? E a palavra aí no segundo tópico diz assim, entrando nas águas. É interessante perceber que o profeta não entrou em águas que Deus não ordenou. Por mais ousado que alguém seja, é um erro fazer algo sem a direção de Deus. Quantas vezes nós tomamos uma posição ou uma direção sem realmente ser a direção de Deus? Às vezes você já ouviu essa expressão, a pessoa foi fazer aquilo, deu tudo errado, quebrou a cara, não deu certo. Quando nós tomamos a direção certa, a direção de Deus na nossa vida, a bênção do Senhor, ela nos acompanha, ela vem sobre nós, ela vem nos direcionando, vem trazendo a graça sobre nós, o refúgio. Mas nós temos que perceber que aqui o autor foi muito sábio, muito inteligente, que ele diz assim, ó, o profeta não entrou em águas que Deus não ordenou. Ele só foi aonde Deus falou. Quando nós tomamos decisões por si próprio, é quando nós erramos. E às vezes nós até somos um pouco ousados em pensar, Deus não me ajudou, Deus não abriu as portas, Deus não estendeu as mãos. Não, o erro está em mim, eu tomei decisão errada, eu fui para lugares onde Deus ainda não havia me chamado. O profeta só viveu ali aquela experiência, Deus deu a ele ali aquela visão, e ele foi porque ele foi chamado. Você tem um chamado? Vai na direção que Deus está te chamando. Faça aquilo que Deus está te orientando. Faça aquilo que Deus está colocando no teu coração. Não é de Deus, é seu. Deixa de lado. Ore ao Senhor, fala, Senhor, eu preciso viver o teu chamado. Se o Senhor está orientando, se o Senhor está mandando, eu vou fazer. Se não é o Senhor, então tira de meu coração, tira de mim isso daí, Senhor. Não deixa fazer parte da minha vida, não. Eu quero viver somente aquilo que é da tua vontade, aquilo que é do teu chamado sobre a minha vida. E aqui o autor, ele nos dá aqui algumas referências de coisas que nós precisamos filtrar em nossa vida. Porque essas coisas nos separam do chamado, daquilo que Deus está nos chamando.
E ele dá como exemplo aqui, faça um filtro dos lugares que frequenta. É um filtro muito bom que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Às vezes estamos frequentando lugares que não nos edifica, não traz nada de bom para nós. Às vezes nos rouba a paz, nos tira a alegria. Lugares que não está nos levando a lugar algum. E às vezes estamos também indo pouco a lugares que, ao contrário, lugares que poderiam estar edificando a minha vida, lugares que poderiam estar edificando o meu lar, a minha casa, e às vezes eu não estou dando a devida atenção. Ele nos dá outro exemplo aqui, avalie as pessoas com as quais convive. Isso é um perigo muito grande na vida do cristão. Pessoas que estão à nossa volta, no nosso convívio. Nós precisamos saber que a palavra de Deus, ela fala a respeito do jugo. E nós não podemos viver jugo desigual. E às vezes nós convivemos com pessoas que nos roubam a paz, que nos tira a nossa vida da presença do Senhor. Só um exemplo, às vezes nós participamos do culto no domingo, recebemos uma palavra abençoada, saímos daqui com aquela alegria, com aquele conforto no coração, cheios do poder de Deus, cheios da graça do Senhor. Aí quando é na segunda-feira, nós estamos com pessoas que vai nos sugar tudo aquilo que Deus colocou sobre nós. Então precisamos filtrar essas pessoas. Vamos fazer um filtro, como o autor diz aqui, que vai nos roubar e vai nos tirar das profundezas de Deus, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer realizar. Fique atento a conversas que costuma ter. Observe os acordos que costuma fazer. São detalhes que, ao invés de nos levar a lugares mais profundos, vai nos arrastando de volta a lugares rasos. Deus vai nos levando a lugares profundos, e essas coisas vai nos trazendo novamente a lugares rasos. Se você já teve oportunidade de ir no mar, você já observou que quando vem as ondas, ela vem com ímpeto forte, grande, mas quando elas retornam com uma corrente também bem forte por baixo, levando novamente às profundezas. Quando nós estamos na presença de Deus, queremos ver o profundo, nós precisamos tirar de nós aquilo que está nos arrastando para as águas rasas, e clamar pelo Espírito Santo para que Ele nos empurre a cada dia mais e mais aos lugares profundos. Só que é gradativo. Nós vamos ver que esse avanço, ele tem que ser gradativo. Vamos observar aqui a palavra de Deus. Vamos ler novamente aqui, olha. Lá em Ezequiel 47, no versículo 4. Diz assim, no versículo 3 primeiro: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam ao tornozelo. Nós lemos já aqui, e ao todo foram mais ou menos 2000 metros. Mas primeiro a visão leva ele a 500 metros. E dava pelos tornozelos. Era o início. Tem um ditado popular aí, diz que nós não podemos ir com muita sede ao pote, né? Aqui, a ilustração aqui é mais ou menos isso.
profeta teve a visão ali, e Deus foi chamando ele, falando assim: olha, 500. Vai mais 500. Vai mais 500. Vai mais 500. Deus foi dando a ele o quê? Foi dando a ele a direção, foi dando a ele o tempo, para que ele fosse ali, se achegando a lugares que eram ainda desconhecidos por ele. E a primeira vez mediu, diz aqui a palavra, mediu 500 metros e dava nos tornozelos. O que queria dizer isso? É quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, é os nossos primeiros passos. É tudo maravilhoso, tudo muito bom, tudo novo. Nós estávamos num lugar seco, e de repente o Senhor nos leva a entrar na água, a 500 metros, e nós já começamos a sentir a água do Espírito sobre as nossas vidas ali, bem pouco, mas já começamos a sentir. E aí Deus vem na visão dizer que eu falo assim: ó, caminha mais 500. E ele já começa a viver algo diferente, as águas já vêm nos joelhos. E aqui, vamos acompanhar aí o capítulo 3. Diz assim: cada etapa representa um avanço. Cada etapa que o profeta era conduzido demonstrava um avanço e apontava para um nível maior de profundidade. Eu não sei qual é o nível que você está, mas Deus quer que nós chegamos ao nível mais profundo. Não tem problema se você está no primeiro nível, só dos 500 metros. Não tem problema se você ainda está no segundo nível, de 1000 metros. Não tem problema se você está no terceiro. Não tem problema, não é questão de nível que você está. É o lugar onde Deus quer te levar, ao nível que Deus quer te levar. E Deus quer levar cada um de nós que estamos aqui nessa noite ao nível mais profundo. Mais profundo. E aí diz assim: nosso desafio é avançar sempre no conhecimento de Deus e de seu poder. Isso nos leva a uma total dependência do Senhor, onde a nossa vida passa realmente a ser dirigida por Ele. Então jamais estacione na vida de oração, jejum e conhecimento bíblico. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse tem que ser o nosso alvo. Estar num lugar raso é bom? É bom. Mas aonde as águas batem no joelho é melhor ainda. Estar aonde as águas batem no joelho é bom? É bom. Mas estar aonde as águas batem nos ombros é melhor ainda. Estar aonde as águas batem nos ombros é bom? É bom. Mas estar no lugar onde nós precisamos nadar, de tão profundo que é melhor ainda. E é isso que nós precisamos entender. E aqui o autor ele nos diz assim: olha, que nós não podemos o quê? Ficar parados. Nós precisamos avançar. Avançar. Dia a dia nós temos que avançar. É aos poucos. Foi 500, depois foi mais 500, é aos poucos. Mas nós não podemos jamais retroceder. Precisamos avançar, avançar, avançar e avançar. Precisamos saber de uma coisa. A palavra de Deus diz assim, que o nosso inimigo, nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos tragar. À medida que você dá um passo, ele quer fazer você retroceder 2 passos. Mas é onde você tem que clamar ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, me dá força. Senhor, me dá força. Como ele diz aqui na palavra, aqui, ó, é jejum, é oração, é palavra, é conhecimento. Vai buscando, que o Senhor vai te dando força para você dar 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos. A hora que você vê, você já está nos lugares mais profundos. Você vai chegar sozinho? Não. Só pela graça do Espírito Santo em nossas vidas.
E aí a palavra do Senhor diz assim: as águas pelos nos tornozelos nos falam de um nível raso. Como seria o início da nossa vida cristã? Já as águas no joelho diz respeito à oração e crescimento nas verdades sagradas. As águas pelos lombos é um nível de intimidade mais profunda com o Espírito Santo. E como que é gradativo? Vai sendo gradativo. Nós iniciamos uma vida com Deus, depois nós passamos a viver um crescimento e passamos a praticar as verdades sagradas. Passamos depois a viver uma vida no mais profundo do Espírito Santo. E por último o quê? Por último, o rio já não era mais do mesmo tamanho. Não se podia passar andando, porque as águas eram profundas. E aí era necessário nadar, ou seja, era necessário viver uma vida inteiramente nas experiências sobrenaturais com Deus. O profundo nos leva a experiências sobrenaturais com Deus. Quando nós estamos num lugar fundo, nós não conseguimos por si próprio, a não ser aquela pessoa que sabe nadar, que é exímio em nadar, né? Ela consegue. Eu, por exemplo, que não sei nadar, se eu entrar num lugar profundo, num lugar fundo, vai ter que ter alguém comigo para me segurar, me sustentar. E que a visão aqui de Ezequiel é exatamente essa. Que ele entrou ali no mais profundo, e naquele mais profundo, Ezequiel não podia fazer nada. Não eram as forças de Ezequiel, não era mais quem ele era, não era o que ele conhecia, não era o que ele sabia. No lugar mais profundo, é somente Deus que vai nos sustentando, e vai nos fortalecendo, e vai trazendo sobre nós o sobrenatural daquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Enquanto eu estou no raso, eu consigo ainda fazer por si próprio. Enquanto as águas estão no meu joelho, eu consigo dizer assim: não, eu tenho domínio da situação. Enquanto as águas estão nos meus ombros, eu ainda posso dizer: mas eu sei. Mas a hora que eu deixo Deus me levar nos lugares profundos, é a hora que eu tenho que reconhecer: eu não sou nada agora, eu não posso nada agora, eu não consigo nada a não ser aquilo que Deus tem preparado para a minha vida agora. É nesse lugar que Deus quer nos levar. E para chegar nesse lugar, nós temos que viver uma vida cheia da unção, cheia do Espírito Santo de Deus. E o último tópico aqui, o tópico de número 4, diz: nada pode substituir o Espírito Santo. Nós só vamos experimentar um avivamento genuíno a partir do momento que aumentamos nosso nível de profundidade com Deus. Por que Deus nos chamou aqui nesse início de ano? Para levar cada um de nós a vivemos em lugar de profundidade. Porque Ele quer que nós experimentemos exatamente isso aqui, um nível mais profundo de intimidade com Ele. Um nível mais profundo de intimidade com o Espírito Santo. E de que maneira isto é gerado em nós? Através da oração, através do jejum. Aí vai se cumprir em nós aqui o último tópico que diz: a profundidade revela tesouros escondidos. Sabe aquele versículo que a palavra do Senhor diz que nós já conhecemos ele, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado? Às vezes nós pensamos que esse versículo só vai se cumprir quando nós estivermos lá pisando nas ruas de ouro e de cristais, olhando aqueles umbrais daquelas portas cheias de pedras preciosas. Isso é algo que nós ainda não conseguimos dimensionar. Mas esse versículo de ainda não conhecer aquilo que Deus tem preparado,
é porque nós ainda não estamos vivendo em lugares profundos. Mas Deus tem um tesouro preparado para cada um de nós. Tesouro de graça, de glória. Um tesouro onde o Espírito Santo vai nos levando, vai nos enchendo, vai fazendo nós transbordarmos. E nós vamos começar a viver experiências profundas com Deus. Experiências gloriosas com Deus. Experiências gloriosas com o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Tesouros que nós vamos alcançar através da profundidade com Deus. E é nesses lugares que o Senhor quer nos levar. Quem experimenta a profundidade do Espírito Santo vive em novidade de vida. Viver em novidade de vida era viver uma vida mergulhada nas profundidades do Espírito Santo, daquilo que Deus quer realizar. A conclusão, o autor diz assim: até que ponto estamos dispostos a nos entregar a Deus? É preciso que tenhamos coragem de avançar e mergulhar em profundidade, até que não tenhamos de fato mais domínio sobre a nossa vida, mas que mergulhados a Ele possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é viver uma vida de profundidade. Não mais eu quem vivo, mas eu estou num nível tão profundo que agora é Cristo vive em mim. Por completo, Cristo vive em mim. Amém? Vamos colocar de pés. Nós vamos orar pelo mês de agosto. E eu sei que grandes coisas Deus vai fazer. Deus já está fazendo. Grandes coisas virá. Nós estamos, como nós aprendemos aqui, nesta visão aqui do profeta, nós estamos dando os primeiros passos. Mas quem sabe até agosto nós nos encontramos nos lugares mais profundos, vivendo esses tesouros que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Pai querido, Deus santo, nós te damos graça, te louvamos e te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Senhor, por esse 8º culto, Senhor, que realizamos aqui. E nessa noite, Senhor, abrimos os nossos corações e apresentamos diante do teu altar, Senhor, o mês de agosto. Senhor, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para cada um de nós. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem o mais profundo para cada um dos teus servos, para cada um das tuas servas. A cada um de nós que aqui estamos, eu sei que o Senhor tem, Senhor, lugares profundos para nós chegarmos, Senhor. Senhor, ensina-nos a viver na tua dependência. Ensina-nos, ó Senhor, a viver, Senhor, na direção daquilo que o Senhor tem chamado. Senhor, que não venhamos, Senhor, viver, Senhor, outras direções, outros chamados, mas que possamos estar atentos, ó Senhor, com um coração sensível ao teu chamado, ao teu mandar, e, Senhor, na direção que o Senhor está nos orientando, aonde o Senhor está nos colocando, Senhor. Senhor, eu peço nessa noite, Senhor, que o Senhor venha abençoar o mês de agosto, Senhor, de cada vida, de cada lar aqui representado. Vem, Senhor, abençoar, Senhor, as portas, Senhor, deste lar, desta casa. Vem, Senhor, abençoar, Senhor, a dispensa. Vem, Senhor, abençoar o trabalho. Oh, Deus, não deixa, Senhor, que venha faltar nada, mas que as tuas mãos possam estar estendidas, Senhor, trazendo, ó Pai, a tua bênção, a tua provisão na vida de cada um dos teus servos. Senhor, leva-nos, ó Senhor, a cada dia mais e mais, a vivermos, ó Senhor, nos lugares mais profundos, a vivermos, ó Senhor, na tua profundidade daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o teu Espírito Santo quer fazer em cada um de nós, Senhor. Oh Pai, aquele que está, Senhor, com as águas nessa noite pelos tornozelos, Senhor, leva eles, Senhor, um pouco mais distante, leva eles, ó Senhor, agora, Senhor, com as águas, ó Pai, a chegar nos seus joelhos. Pai, aqueles que estão com as águas nos
seus joelhos, Senhor, pela fé, Senhor, nessa noite, que ele possa continuar caminhando, Senhor, e possa chegar, Senhor, com as águas, Senhor, nos seus ombros, Senhor, aquele que está com as águas nos ombros, Senhor, que ele possa estar totalmente mergulhado, Senhor, no rio do Espírito Santo, nas águas que descem do trono de Deus sobre as nossas vidas, para que ele possa viver o mais profundo, Senhor de Deus, para que ele possa viver, Senhor, experiências novas contigo, para que ele possa viver, Senhor, os teus tesouros sobre as suas vidas, ó Pai. Leva-nos, ó Senhor, a cada dia mais e mais em lugares profundos, e abençoa, Senhor, este mês de agosto, abençoa esse ano, Senhor, de 2025, que possamos viver as tuas grandezas e as tuas maravilhas, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas